Bom dia! Nesse vídeo nós vamos mostrar um exemplo de modelagem com Smart PLS 3. É o primeiro exemplo, né? Então vamos lá. Então ele é baseado num artigo publicado aí no DELOC, né? Dimensões da organização que aprende, né? Ou clima de aprendizagem. Basicamente são 7 dimensões, tá? E já é uma escala muito replicada até, tá? Então a rigor o método mais recomendado seria o baseado em covariâncias, o Lisel, Emos, Lavan. Aqui a gente está usando só para exemplificar como a gente roda no Smart PLS 3. Então, basicamente, vamos supor que eu tenho aqui as 7 dimensões, tá? Então tem lá, né, oportunidades para aprendizagem contínua, questionamento e diálogo, e assim vai, né? Então são 7 dimensões. Nesse exemplo, eu não estou supondo que exista uma relação estrutural ou coisa do tipo. A gente só está querendo responder essa pergunta. Conseguimos medir esses construtos? Tá? Então seria equivalente a uma análise fatorial confirmatória. Só que como o parcial least square é baseado mais em componentes principais do que fator, então a gente às vezes usa o termo de análise de componentes confirmatória. Né? Então vamos lá, basicamente é esse exemplo que a gente vai fazer agora. Então, deixa eu mostrar aqui. No conjunto de dados lá que a gente tem como exemplo, tem aqui 1 a 4, tal, são vários exemplos que eu vou preparar agora, né? Então esse aqui, né? DELOC A, eu vou abrir só para mostrar o que tem nele. Pronto. Então aqui tem as variáveis, tá vendo? 14, 19, 17 e assim vai, né? E aqui a primeira coluna é o número do caso, tá? E aí vai. Aqui na final tem alguns scores fatoriais que eu vou usar em outro exemplo mais para frente, né? Então pronto. Então a gente tem que importar esse conjunto de dados para dentro do Smart PLS. Então vamos lá. Então aqui está o Smart PLS 3. Aqui é a área de projetos, né, o que eu já fiz de análise. Essa área grande é onde eu vou fazer o desenho, né? E na hora que a gente importar o conjunto de dados, os indicadores vão aparecer aqui embaixo. Então vamos lá. Arquivo, né? Criar projeto novo. Então vou colocar aqui DELOC. Hoje é 8 de março de 2019. Ok. Tá aqui, ó. Duplo clique para importar o conjunto de dados. É esse aqui, né? Pode ser em CSV ou TXT. Tá em CSV. Abrir. Vou deixar com o mesmo nome. Ok. Pronto. Ele aparece aqui para mim para dar uma olhadinha se está tudo certo. Aqui é uma dica. Às vezes, essa história aqui de formato americano, formato europeu, dá diferença, né? Então, dependendo do Excel que você tem no teu computador ou coisa do tipo. Então, vale a pena dar uma olhadinha geral. Por exemplo, aqui embaixo, esse score fatorial, na verdade a média 0 e o padrão é 1. Está dando 2000. Então está entendendo errado, né? Vamos mudar aqui para europeu. E agora ficou certo, né? Tá. Então é só fechar aqui. Duplo clique na bolinha azul. E já apareceram os indicadores. Então agora aqui eu tenho que fazer o desenho igual que está aqui no slide. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensões. E é o que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Então eu posso pegar aqui, ó, clicou no Latent Variable, ele permite eu fazer as variáveis latentes. 2, 4, 6 e 7. Aqui Select é para parar de fazer o que eu estou fazendo, né? Vou poder dar uma ajustada na figura. Pronto. Vamos voltar lá. Então, ó, 3, 5 e 7. É a oportunidade de aprendizagem contínua. 3, 5 e 7. Tá aqui, ó. Tá até na sequência. Ó, selecionei aqui com um Shift, né? Peguei todo mundo. Levo lá pro meio da bolinha. Então, rename. Oportunidade de aprendizagem contínua. Ok. Pronto. Eu vou dar uma pausa no vídeo só para não ficar muito extenso, mas agora eu vou arrastar os indicadores daqui para cá e renomear as variáveis latentes. Bom, aqui eu coloquei então, passei os indicadores daqui do lado esquerdo para cá. Você vê que sobraram alguns aqui que não estão entrando nesse exemplo ainda, tá?
Enquanto tiver alguma coisa vermelha é porque o modelo não vai rodar. Então, assim, só um comentário, o método chama Partial Least Square, porque o que acontece? Ele resolve a primeira parte de mensuração e depois a parte estrutural, mas na verdade assim, o algoritmo é iterativo. Então ele faz aqui mensuração estrutural, até convergir. Né? O convergir é a diferença de uma rodada para outra ser muito pequena, abaixo de 10 a menos 7, por exemplo. Tá? Então ele precisa ter relações estruturais, é obrigatório. E nesse exemplo eu não estou interessado na relação estrutural, o que eu estou interessado é só na mensuração, só que devido ao algoritmo ter essa propriedade, eu tenho que conectar. Então qual que é a jogada? Vou ligar todo mundo com todo mundo, que é a mesma ideia da análise fatorial confirmatória, né? Só que nem essa aqui ela ligou com todo mundo, essa aqui está ligada só com a primeira, então eu preciso ligar ela com todo mundo também. Então, observa que eu estou seguindo aqui, no sentido meio anti-horário, né? Como uma forma de eu não ligar. Vou colocar a setinha indo voltando, por exemplo, se eu colocar a setinha aqui ao contrário, ela fica vermelha, tá vendo? Então Ctrl Z aqui ele desfaz. Ok. E daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Para saber se eu fiz certo é fácil. São 7 bolinhas, então tem que ter 6 setas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não importa aqui se ela está chegando ou saindo, né? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. E assim está certo, tá? Então, esse modelo ele é muito pouco usado na literatura. Acho que se eu vi 1 ou 2 artigos usando esse tipo de modelo, foi o máximo. Tá? Ele é útil quando eu quero apenas avaliar a parte de mensuração ou gerar o score fatorial para alguma análise posterior, um gráfico, uma análise de cluster ou coisa do tipo. Né? Então, vamos lá, calcular, PLS algoritmo, né? E aqui eu vou colocar no factor, porque eu quero que ele estime o modelo considerando que aquela relação, as relações entre as variáveis latentes sejam tratadas como correlações. Na verdade, eu não estou interessado nesses números aqui, né? O que eu estou interessado é só na mensuração, nessas cargas fatoriais. Tá? Aqui ele gerou o relatório e eu já vou rodar também aqui o Bootstrap para ter os valores de, geralmente a gente roda com 5.000, os valores P. Tá? Então eu vou pedir o básico. O Bootstrap completo ele me dá relatório até de se o R quadrado é significante, ele me dá um monte de informação, eu não preciso de tudo isso, vou colocar no básico. E aqui a terceira opção é melhor. Então, Start. Tá, então aqui nesse momento, dependendo do computador que você tem, pode demorar mais ou menos. E também a complexidade do modelo. Se o modelo é muito complicado, que aqui ele está rodando 5.000 amostras, né? Então são 5.000 modelos. Tá? Até que está indo rápido, hein? Tá? Já está gerando os relatórios. E pronto. Tá? Então eu tenho aqui 2 outputs para eu poder usar. Tá? Aqui de novo eu não vou usar isso aqui para nada. Tá? Então aqui onde tem inner model e outer model, inner é estrutural e outer é mensuração. Eu posso, por exemplo, pedir aqui a carga com valor P. Tá vendo? Tá aqui as cargas fatoriais e valores P. Tá? Só de passar o olho aqui a gente já viu que tá bom. Agora o que eu quero analisar, isso aqui a gente chama de variável de validade convergente, né, que tem a ver com as cargas fatoriais. E também tem a ver com a confiabilidade. Né? Se aqui está alta, os dois números vão dar bons. Então aqui no algoritmo do PLS, eu venho aqui, ó, discriminante validity. Essa é a matriz. Quando eu aperto aqui Excel formato, ele copiou. Aí eu vou lá pro Excel. Dou aqui um colar, né? Tá? Bem bonitinho, só que você repara que ele está como ponto, né? Então dependendo do artigo, esse em português ou em inglês, a decimal pode ser ponto, pode ser vírgula, talvez você tenha que fazer alguma mudança, né? E o que mais? Ainda no mesmo relatório do output do PLS, eu vou vir aqui, ó, confiabilidade, também Excel formato, vou jogar aqui em qualquer lugar, Ctrl V, tá? Vou copiar agora só a confiabilidade composta e o AVE. Aqui transpor, pronto, o relatório já está praticamente pronto, tá? Aqui eu posso pintar de branco o fundo, né? Já dou um cabeçalho. Aqui embaixo a mesma coisa, né? Linha superior, linha inferior. Aqui. O que está na diagonal é a raiz quadrada da variância extraída, então é bom colocar ela num formato um pouquinho diferente, né? Aí vai. Ok.
ficando certo aqui. Aqui, para não ficar esse cabeçalho todo estranho, às vezes eu numero aqui a variável latente, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá, e aqui no cabeçalho eu troco por número. Pronto, então aqui eu já tenho uma matriz de correlações com a... E aqui eu costumo colocar uma nota também no rodapé, nota, né? Valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE. Como são maiores as correlações entre as variáveis latentes, valores fora da diagonal. A validade discriminante. Esse é o critério de Fournier-Lacker e tal, né? Tá, você pode ver, ó, eu tenho algumas correlações altas, ó, 75, né, 75 aqui embaixo, mas de qualquer forma, esse 75 ele é menor que 83 e na linha também, ó, 75 com 88, tá? Ok, mas de qualquer forma você vê que as correlações todas elas são bem altas e tem sentido, né, porque são dimensões da cultura de aprendizagem, né? E no modelo que eu vou rodar no exemplo 2, a gente vai usar isso como indicadores de uma variável de segunda ordem. Tá? Então essa é a primeira matriz que a gente analisa. Então eu estou olhando aqui a validade discriminante. Aqui embaixo eu tenho a AVE, que é a validade convergente. Aqui tem que estar maior que 0,5. Né? Então você vê que está tudo ok. E aqui o de cima tem que estar maior que 0,7. Também está ok. Né? Tá? Então eu tenho a validade convergente, validade discriminante e confiabilidade no nível das variáveis latentes. Um outro detalhe, se eu quiser o nível de significância das correlações, eu tenho essa informação no Bootstrap completo. Tá? Eu vou rodar ele agora aqui, eu vou dar uma pausa porque pode demorar um pouco, mas eu vou rodar o Bootstrap completo agora. Basicamente, ó, volta na figura, Calculate, Bootstrap, tá? Eu vou mudar aqui para completo para ter o valor P das correlações. Tá? Eu vou dar uma pausa, mas já volto aqui. Bom, terminou aqui a análise, então eu tenho aqui as informações do Bootstrap completo, na rodada número 2. Tá? Então aqui PF coeficientes, tal. Ó, correlação entre as variáveis latentes. Tá? Então, não preciso nem copiar para o Excel, eu vou olhar só a última coluna aqui, que é o que interessa, tá vendo? O valor P. Vamos copiar já que está aqui, né? Só para mostrar como é que é. Tá? Tá aí, né? Então você tem aqui, tá vendo? O valor original, tá? E aqui o que interessa que é o valor P. Então, em vez de colocar essa tabela no relatório, você coloca aqui uma outra nota aqui, sei lá, nota 2 aqui, por exemplo. Vou colocar algo do tipo, né? Todas as correlações são significantes a 1%, por exemplo. Né? Porque você vê que deu lá menos que 0,001. Ok, então agora vamos a mesma avaliação de validade convergente e discriminante no nível dos itens. Tá? Então aqui no PLS algoritmo, volto lá na validade discriminante, você tem aqui a cross-loading. Copiei isso aqui, tá? Vamos lá para uma planilha nova e vou colar. Tá? Então aqui basicamente é um trabalho mais de arrumação do que qualquer coisa, então dá uma olhadinha. Então, por exemplo, a primeira latente que eu tenho aqui, ó, colaboração e aprendizagem em equipe. Né? Quais os itens? Colaboração e aprendizagem em equipe, ó, 14, 17, 19. 14, 17, 19, são esses três aqui, tá vendo? Então, eu venho aqui, coloco um negrito, aumenta a letra, né, e dá um... Basicamente é isso. Vamos para o próximo aqui, ó, delegação de poder. Delegação de poder cadê? Tá aqui. 26, 29 e 30. 26, 29... Ah, tá vendo que aqui pulou? 26, 29... Eu preciso colocar na ordem, então eu vou vir aqui, ó, abrir um espaço, né? Puxar 30 para cima e negrito aumenta uma borda aqui para... Bom, eu vou dar uma pausa para não ficar muito extenso, mas basicamente é isso. Eu vou trocar as linhas aqui para deixar tudo junto.
Bom, aqui eu já consegui colocar as linhas, pelo menos agrupadas, né? Você vê que está todo mundo junto, só que o formato não está legal, né? Então, o que eu costumo fazer? É tentar deixar um formato aí mais bonito e apresentável, né? Então, assim, a primeira coluna, eu vou puxar ela logo no começo aqui mesmo. Deixar ela como se fosse uma escadinha. Depois, quem que tem que vir aqui? Esse cara aqui, ó. Segundo degrau aí da escada. É só puxar para cima. Tá. Abre mais espaço aqui, ó. Dá um inserir. Ok, agora o terceiro degrau. Tá aqui embaixo, ó. Dá até pra puxar todo mundo lá para cima de uma vez. Não sei se vai ter espaço, vamos ver. Foi. Abre mais um espaço aqui. Tá aqui embaixo. Vamos puxar para cima. Ok. E ajustou. Pronto, você vê que ficou um tipo uma escadinha, tá? Então, validade convergente, o que eu olho? Se dentro de cada bloquinho a carga é alta. Basicamente é isso. Tá? Ok, está tudo acima de 0,7, né? Então o alto é basicamente isso. Por que 0,7? Né? 0,7 ao quadrado dá 49, 50% de variância explicada, né? Que na fatorial exploratória equivale a comunalidade, né? E aqui, os valores que estão fora da diagonal é o que a gente chama de carga cruzada. Então o ideal é que esses valores sejam baixos, ou pelo menos menores do que o que está na diagonal, né? Então você vê que aqui ó, tem um 72, né? Um 67, tem um 71. Então ainda tem alguns valores altos, tá? Mas de qualquer forma, se você olhar na linha, na linha, por exemplo, esse 83 aqui, ele é maior que todo mundo, tá? Apesar de que tem alguns valores altos, 73 e tal. E na coluna, se você pegar o 83 e olhar na coluna dele também, ó, apesar de ter um 0,7 aqui, ele é o maior de todos, né? Então, quando eu falo de validade discriminante no nível do item, é isso. Aqui tem que estar um valor mais alto do que na linha e na coluna, tá? E o ideal é que aqui nos valores fora da coluna não sejam valores muito altos, tá? Aqui, de novo, tem aquela explicação, né, de que na verdade são 7 dimensões de um construto de nível superior, tá? Outro detalhe, eu posso acrescentar aqui embaixo a informação sobre a valor P, né? Então eu vou lá no Bootstrap, tem aqui ó, Alter Loading, tá? Você vê que o valor P é todo mundo significante, então eu não preciso copiar isso aqui para lá, só coloco uma nota de rodapé, nota, né? Todas as cargas fatoriais são significantes a 1%. Pronto, já é o suficiente. Então, aqui a gente analisou validade convergente, que é o AVE, validade discriminante, que é a diagonal ser maior do que o fora da diagonal, e confiabilidade é uma análise no nível das variáveis latentes. E aqui é uma análise da validade no nível dos itens, tá? De validade convergente e validade discriminante. Então, basicamente era isso, esse exemplo por enquanto, né? Tá? Então aí, o que eu sugiro é que você refaça esse exercício desde o começo, para o vídeo aí na hora que você tiver alguma dúvida, né? E tente fazer ele e comparar o resultado, tá? Bom, como sempre, né, tem o canal aí, se você se inscrever, você vai receber vídeo aí de coisas novas, né? Então, bom estudo!